Que a bandeira levantada em defesa das pessoas com deficiência é a principal do vereador Sula, todos sabem. É claro, ele atua em outras áreas, mas há muito tempo ele vem fazendo algumas reivindicações e algumas dessas não estão sendo cumpridas, até nas falas dele mesmo. E ontem ele voltou a falar sobre o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. O vereador Sula também abordou o tema relacionado aos autistas. A necessidade, segundo ele, a vereadora Adriele falou logo na sequência, da criação de políticas públicas nesse sentido. Vamos acompanhar o que disse o vereador Sula. Hoje, senhor presidente, infelizmente, eu estou aqui para relembrar um pedido que, no meu ver, isso é muito importante para a pessoa com deficiência de Piranha, que foi um requerimento, inclusive, que foi devidamente aprovado por esse plenário, encaminhado para o gestor, que está do pedido da criação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que hoje completou um ano que esse pedido foi enviado para o gestor. Então, eu gostaria de reportar esse pedido a ele, porque a última informação que eu tive através de uma servidora do social é que essa lei saiu no jurídico. Mas nunca cheguei aqui. Eu gostaria de pedir ao nosso diretor que mande realmente essa lei de criação desse conselho da pessoa com deficiência, porque eu creio que será de grande valia para política voltada para esse público do nosso município. E outra coisa também, não menos importante, que é aqui cobrar, mais uma vez, a criação do núcleo de apoio ao autismo. Porque a gente sabe que muitas famílias estão sofrendo com seus filhos, sendo que sem ter condições de se deslocar para outros municípios para que recebam os atendimentos necessários, os acompanhamentos, no caso. Esse me parece que é uma falta de vontade, porque se for comparar o município de Arenópolis em termos de arrecadação e dimensão, esse projeto já estaria aqui, né? Enquanto lá, o prefeito falou, não, vou fazer. E lá existe sim um núcleo de apoio ao autista, que está auxiliando muito a família daquele município. Só fica aqui meu pedido ao nosso gestor que tenha uma acessibilidade para com as pessoas com deficiência. E a vereadora Adriele, logo na sequência, inclusive ela disse que não havia nada combinado entre ela e o vereador Sula, viu, quanto a essa pauta levantada ontem. Ela falou sobre políticas públicas voltadas aos autistas. Em Arenópolis, por exemplo, isso vem sendo citado na Câmara, há um local específico para atividades para os autistas. E aqui também, segundo a vereadora Adriele, o próprio vereador Sula em alguns momentos, isso também poderia ser implementado. Já, inclusive, que Piranhas tem um poderio, né, econômico, dizendo uma cidade maior do que Arenópolis. Vamos acompanhar o que disse a vereadora Adriele. E eu quero falar, Sula, que nós estamos muito conectados.
porque eu nem havia comentado com o Sula a pauta de hoje, e eu quero falar aqui também sobre os autistas. Ele estava falando, eu estava aqui pensando, né? Eu quero estar fazendo uma introdução aqui, até chegar no ponto que eu quero falar. Então, dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Foi criado pela ONU em 2007. O Dia Mundial de Conscientização do Autismo se transformou em marco fundamental para disseminar informações sobre o transtorno neurológico que se manifesta de diferentes formas, incluindo dificuldades de interação social e comportamentos repetitivos. Por este motivo, o TEA abrange uma ampla gama de graus, desde casos leves até mais graves. A imagem do quebra-cabeça foi escolhida como símbolo da causa, pois representa a complexidade do TEA. Reconhecer e apoiar as pessoas autistas é essencial para promover a inclusão e a compreensão. Vale ressaltar que o TEA não tem cura, mas um acompanhamento adequado e precoce pode ajudar a suavizar os sintomas. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, aproximadamente uma em cada 160 crianças possui o TEA, que é um transtorno neurológico. Nesse Dia Mundial de Conscientização do Autismo, nós alertamos para o fato de que a luta pela inclusão é uma luta contínua. E a conscientização sobre o transtorno do espectro autista é um passo importante para uma realidade mais inclusiva. E aí eu quero citar aqui, né, alguns direitos dos autistas. Eu não coloquei todos, porque são diversos, mas eu coloquei aqui alguns principais. Sancionada em 8 de janeiro de 2020, a Lei 13.977, conhecida como Lei Romeu-Mion, cria a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, CIPTEA. A legislação vem como uma resposta à impossibilidade de identificar o autismo visualmente, o que com frequência gera obstáculos ao acesso a atendimentos prioritários e a serviços aos quais os autistas têm direito, como estacionar em uma vaga para pessoas com deficiência. O documento é emitido de forma gratuita por órgãos estaduais e municipais. É importante ressaltar que as pessoas com TEA têm os mesmos direitos garantidos a todos os cidadãos do país pela Constituição Federal de 1988 e outras leis nacionais. Dessa forma, as crianças e adolescentes autistas possuem todos os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, e os maiores de 60 anos estão protegidos pelo Estatuto dos Idosos. A Lei 13.370 de 2016 reduz a jornada de trabalho de servidores públicos com os filhos autistas. A autorização tira a necessidade de compensação ou redução de vencimentos para os funcionários públicos federais, que são pais de pessoas com TEA. A Lei 8.899 de 94 garante a gratuidade ao transporte interestadual à pessoa autista que comprove renda de até 2 salários mínimos. A solicitação é feita através do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS. A Lei 8.742 de 93 é a Lei, né, Orgânica de Assistência Social, que é o LOAS, que oferece o benefício da prestação contínua, que é o BPC. Para ter direito a um salário mínimo por mês, o TEA deve ser permanente e a renda mensal per capita da família deve ser inferior a 1/4 do salário mínimo. Para requerer o BPC, é necessário fazer a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, que é o CadÚnico, e o agendamento de perícia no site do INSS. Então, assim, só foi alguns dados que eu queria trazer, né, para a gente falar um pouquinho a respeito da questão do autista, né? Nós sabemos que é uma realidade, não só aqui em Piranhas, mas que, infelizmente, né, Sula, acontece e está cada vez mais. Então, nós somos procurados, né, eu acredito que aqui todos os parlamentares são procurados aí por pais de autistas. E eu também, né, até havia conversado com a Grazi, ela está trabalhando ali em Arenópolis, e aí eu estou no grupo do pessoal lá dos autistas, e ela fez um vídeo essa semana falando do trabalho que é feito
E aí eu achei interessante, né? Não que Arenópolis também não mereça, não que Arenópolis seja pior do que Piranhas, porque eu acho que não é bem por aí. Mas eu acho que nós podemos espelhar, né, nesses municípios, e aí eles postaram lá a evolução que tem, e aí eu entrei em contato, perguntei como que funciona lá, e aí ela me falou que lá são 3 profissionais, né, atualmente, que é a fonoaudióloga, a terapeuta ocupacional e a psicóloga. Elas atendem lá uma vez por semana, eles atendem em torno de 15 crianças, né, e o gasto lá, mais ou menos, é em torno de 15 mil mensal para essas 3 profissionais, né? Então, fica aqui o nosso pedido para que o nosso prefeito possa estar se espelhando aí, né, na cidade de Arenópolis, nas demais, e que possa estar dando, né, esse respaldo, que possa estar dando aí essa estrutura para os nossos autistas aqui do município também, é o que a gente pede. E aí, não menos importante, eu quero falar também a respeito de... E aí agora já é mais direcionado para os pais, né, dos nossos autistas. Eu até cheguei a redigir um projeto de lei de número 018, de 4 de novembro de 2022. Eu nunca cheguei a protocolar esse projeto porque ele, infelizmente, ainda não pode ser concluído. E o que esse projeto vai falar? Esse projeto ele declara de utilidade pública a entidade Aptiteia, né, que é a nossa Associação Piranhense de Pessoas com Transtorno Autistas. Então, qual que é a importância de criar essa associação? Por via dessa associação, nós parlamentares também podemos buscar recursos para estar atendendo, para estar... Inclusive, tem diversas pessoas que me procuram, que têm ideias. Inclusive, eu fui procurada até mesmo, na época, pela Claudinha, né? A Claudinha, ela falou que queria fazer o trabalho aqui, que é aquela... Eu não sei se é ecoterapia que fazem ali com os cavalos na pecuária e tudo mais. Só que isso gera um custo. Então, nós precisamos formalizar essa questão da associação aqui dos autistas. E aí, por que eu falo que é direcionado para os pais? Porque, na época, não foi concluído, porque precisava formalizar, né? Então, precisava de um presidente, um vice-presidente, um tesoureiro. E aí, infelizmente, nós não conseguimos os voluntários. Então, mais uma vez, fica aqui o pedido, né, para os nossos pais aí dos autistas. Quem tiver interesse pode estar nos procurando para a gente formalizar essa questão da associação. Inclusive, até mesmo o CNPJ, que precisa, já está tudo meio caminho andado, mas, infelizmente, se não tiver a equipe ali para formular, não tem como.